Engraçado, minha câmera acabou de me dizer que vai aprimorar meu rosto. Tem a opção assim, embelezar rosto. Vamos ver se eu fico mais bonito, né? Mas bem, eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 3 de março de 2019. E, bem, eu queria fazer uma perguntinha. O que você acha da seguinte experiência mental? Vamos supor que a China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte, a Venezuela e mais uma galera aí decidiram não aceitar o resultado das eleições do Brasil. Aí eles chegam, fazem uma coalizão, chegam lá pro Haddad. E aí, Haddad, vamos fazer o seguinte: nós vamos reconhecer você como presidente, já que você ficou em segundo lugar. E o Haddad pula fora porque não queria fazer esse papel. Aí eles vão atrás do Ciro Gomes e fazem a mesma proposta. Ciro Gomes também pula fora. E ninguém aceita. Nenhum dos presidenciáveis derrotados aceita. Aí vão atrás de um senador, não consegue. Vamos supor que o John Willis aceita. Aí beleza, o John Willis se declara presidente interino do Brasil, esses países reconhecem e deslegitimam a eleição do Bolsonaro. Sinceramente, quem seria suficientemente imbecil para acreditar numa merda dessa? Respondo, os mesmos imbecis que acreditam na validade do Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Porque é basicamente a mesma coisa. Com o agravante que eles não foram atrás do Henri Falcón, que foi o segundo lugar da eleição. Eles não foram atrás do Javier Bertucci, que foi o terceiro lugar. Não foram atrás de um senador. Foram atrás de um diabo de um deputado federal. Cuja margem de votos, por maior que seja, não chega perto da quantidade de votos necessárias para eleger um presidente da república. E eu ainda estou sendo generoso ao comparar com o John Willis, porque o John Willis pelo menos é conhecido pelo Brasil inteiro. E esse diabo desse Guaidó era um ilustre desconhecido do baixo clero, tipo algum desses deputados por aí que você nunca ouviu falar. Aí o cara vai e me diz, mas as eleições foram fraudadas. Meu filho, baseado em quê? Quem é que decide que as eleições foram fraudadas? Sabe por que eu não acredito em fraude nas eleições recentes nenhuma? Que, por exemplo, todos os órgãos de pesquisa diziam que o Bolsonaro ia ganhar. E acertaram. E não é de hoje. Esses institutos de pesquisa vêm acertando há décadas. Sempre perfeitamente consistente com o resultado eleitoral. Então, se há uma fraude, a fraude tem que envolver todos esses órgãos de pesquisa. E na Venezuela foi a mesma coisa. Todos previram a vitória do Maduro. Quem é que decide que a eleição foi fraudada ou não? Baseado em quê? Então, amigo, antes de você acreditar numa farsa dessa, e olha que tem pelo menos um outro bom motivo porque eu também escolhi o John Willis como comparação, porque o John Willis está saindo do Brasil, né? E o Guaidó fez a mesma coisa, saiu da Venezuela, se declarando presidente interino de fora do país, porque nem apoio lá dentro ele tem. Então, baseado em que você leva a sério uma palhaçada dessas? Por que não for atrás do segundo lugar da eleição, do Henrique Falcón? Sabe por que não foram? Porque se fosse lá, ele ia mandar esses camaradas merda. Porque ele pode ser anti-Maduro, mas ele é tão anti-americano quanto o próprio Maduro. Mesma coisa o Javier Bertucci, que é o terceiro lugar. Aliás, 1001 sondagens sempre deixaram absolutamente clara. Não existe nenhuma possibilidade de, na Venezuela, ganhar um candidato à presidência com um discurso pró-americano. Um candidato com o perfil do Guaidó, na Venezuela, não conseguiria 1% dos votos. Aí você vê por que fazem esse golpe. Porque na incapacidade de colocar um fantoche capacho para obedecer Estados Unidos lá, naquele país, e entregar o petróleo todo de volta para as corporações norte-americanas, na impossibilidade de fazer isso, eles recorrem ao golpe, à ameaça. Entenda uma coisa, a primeira vítima da guerra é a verdade. E não é de se estranhar que, nesse exato momento, todo e qualquer tipo de percepção da realidade já está sendo totalmente falsificada pela grande mídia, que está dizendo em uníssono a mesma mentira deslavada. A situação é muito mais complicada do que parece e não adianta vir com essa palhaçada de pegar testemunhos de fulano e de ciclano, porque qualquer brasileiro sabe muito bem que nós podemos perfeitamente pegar aqui 1 milhão de brasileiros para levar para algum lugar no exterior para dizer uma coisa e depois podemos pegar outros 1 milhão para dizer absolutamente o contrário. Nós podemos pegar 10 milhões de brasileiros para dizer que Lula é o diabo encarnado e podemos pegar 10 milhões de brasileiros que vão dizer que ele é um santo. Então não vem com esse papo de depoimento de fulano, pessoa chorando, não, isso é palhaçada, amigo. Você tem que pensar com base nos números, numa série de informações que você reúne. É muito mais complicado de examinar e, claro, em primeiro lugar, o fator principal é não levar a sério essa mídia corrupta que todo mundo sabe que é mentirosa. Fazendo uns adendos a esse vídeo aí do mesmo dia 3, porque ele foi gravado logo depois da meia-noite, quantas pessoas morreram nesses confrontos na Venezuela?
supostamente mortos pelo governo. Você sabe o número? Quantos morreram na fronteira? Há 30 anos atrás, em 1989, ocorreu uma mega manifestação denominada Caracazo, lá em Caracas, na Venezuela. A maioria dos órgãos internacionais são mais ou menos unânimes em dizer que morreram em poucos dias mais de 2.000 pessoas. 1989. Logo em seguida, o governo de Carlos André Pérez decretou um toque de recolher e uma suspensão generalizada de direitos civis que durou 10 dias. E apesar de tudo isso, apesar de um governo totalmente impopular, com revoltas populares em massa ocorrendo em todo o país, dos quais a maior foi em Caracas, ninguém chamou o governo de ditadura, muito menos se preocupou com direitos humanos. Porque o desgraçado Carlos André Pérez era favorável aos Estados Unidos, era neoliberal, estava privatizando a empresa, estava entregando as riquezas para o estrangeiro. Percebe a diferença? Que muito desse pessoal que está indignado aí com esse massacre da população venezuelana, às vezes é o mesmo pessoal que fala que bandido bom é bandido morto e que direitos humanos são só para coisa de vagabundo. Como que a preocupação é condicional, que é uma preocupação completamente seletiva, que só se importa de acordo com o viés ideológico, é o direitos humanos só para humanos, direitos parodiando leis humanos de direita, é que o pessoal, na verdade, se o governo for de orientação ideológica favorável a eles, não estão nem aí para o massacre que promova. O camarada critica porque é uma ditadura, e também porque Cuba é uma ditadura, porque Coreia do Norte é uma ditadura, mas é o mesmo cara que defende a ditadura militar de 64. Ou seja, não tem nada a ver com questão de direitos humanos, com questão de democracia ou nada, é a defesa de interesses ideológicos. Logo após esse Caracazo, que foi em 89, depois em 92, houve uma curiosa tentativa de intervenção militar na Venezuela, vulgarmente conhecido como golpe de Estado, né? E quem promoveu essa tentativa foi basicamente Hugo Chávez, e não deu certo, né? Até o pessoal entender que normalmente golpe de Estado à esquerda não funciona. A esquerda ou faz revolução ou toma o poder pelas urnas, que foi o que acabou acontecendo. Hugo Chávez ficou famoso e depois, nas próximas eleições, ganhou de lavada. E aí ele inverteu completamente as políticas de austeridade, as políticas neoliberais privatistas e nacionalizou o petróleo e alterou drasticamente a situação venezuelana, que estava extremamente grave, uma desigualdade extrema, muita miséria, e usando o recurso do petróleo, o camarada desenvolveu o país, aumentou o IDH, reduziu o analfabetismo, diminuiu a mortalidade infantil, foi assim uma mudança brusca, radical. Só que nada disso interessa para esses defensores aí da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Afinal, Hugo Chávez, ao nacionalizar o petróleo, o que ele fez? Tirou os recursos naturais da Venezuela das petrolíferas norte-americanas, porque eram as petrolíferas norte-americanas, leia-se ExxonMobil, que exploravam o petróleo na Venezuela. E não esqueçam também que Venezuela é um país muito violento, tem uma taxa de homicídios muito alta, há muita morte de pessoas por parte do Estado, mas não é verdadeiramente pior do que um outro país da América Latina, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Brasil, sabe? Que tem um índice maior ainda de homicídios. E curiosamente ninguém defende uma intervenção de país estrangeira por causa do nosso maior índice de homicídios do mundo. Então faça o seguinte, não seja mais uma vítima dessa manipulação calhorda em favor de interesses escusos de bilionários. Porque é isso que está em jogo. Não tem ninguém preocupado em defender a democracia nem direitos humanos, não, meu amigo. Porque nesse exato momento, no Iêmen, está havendo um massacre horrendo de civis. Acontece a mesma coisa na Somália, que está um caos absoluto. E ninguém está nem aí para esses países, porque lá não tem petróleo, meu filho. Parem de fazer campanha, porque o resultado disso, se for para frente, vai ser a mais hedionda das guerras. E numa guerra não existe nada que se salve em termos de virtude. Na hora H, o indivíduo que vai para lá vai cometer tudo qualquer tipo de atrocidade, ele vai matar crianças, estourar a cabeça de mulher, porque não é porque é mal, não, porque a guerra enlouquece as pessoas, a mentira enlouquece as pessoas, a perversidade da mentira sistemática e da falsificação de realidade destrói todas as virtudes humanas. E nós não podemos aceitar uma palhaçada dessa. Se você apoia essa calhordice de uma intervenção militar contra a Venezuela, pelo amor de Deus, você está apoiando um massacre, um genocídio. E apesar de todos os pesares, a nossa América do Sul vem se mantendo relativamente em paz, livre de guerras entre seus países, há décadas. E parece que querem mudar isso. Basta você observar o padrão.
Logo após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos interviu, principalmente na Ásia. Promoveu a Guerra da Coreia, que não foi guerra civil porcaria nenhuma, foi uma invasão americana. Foi Guerra do Vietnã, tomou um cacete nas duas, por causa da presença da China e da Rússia, da União Soviética no tempo. Depois focou no Oriente Médio, invadiu o Iraque, e lembre-se da justificativa da invasão do Iraque, de que o Iraque tinha contatos com a Al-Qaeda e tinha armas de destruição em massa. Pois é, não só sabe-se que isso era mentira, como depois, tanto Condoleezza Rice, que era secretária de Estado-Maior dos Estados Unidos, quanto o próprio George Bush admitiram que sabiam que isso era mentira antes de invadir o Iraque. Invadiram a Líbia e teve essa questão toda na Síria. E qual era a justificativa para querer se meter na Síria? Entre outras coisas que, ora, o governo Assad estava usando gás sarin contra a sua própria população. Uma acusação tão ridícula que chegava a ser constrangedora. Não era à toa que até membros do próprio Departamento de Estado norte-americanos negavam essa acusação, além das observadores internacionais. Até porque não faz o menor sentido. Como diabo alguém vai usar gás letal contra a sua própria população civil no estado que você já controla, numa área que você já domina militarmente? E agora, uma vez que a Rússia começou a intervir e desistiram lá do Oriente Médio, para onde é que esse pessoal vai vir? Vai vir criar encrenca na América Latina. E lembre-se, o verdadeiro motivo da questão síria era um imenso oleoduto que transportava petróleo, diminuindo em muito a necessidade de buscar ele numa distância maior, fazendo atravessar lá aquele setor e chegar no Golfo Pérsico. E agora, de repente, na Venezuela, estão preocupados com direitos humanos. Engraçado. E vê se isso não é de caso pensado. Por quê? É de hoje? De alguns anos atrás? Não, meu amigo. A Colômbia se associou à OTAN em 2013. O que isso significa? OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Basicamente, uma cooperativa militar de países satélites e subalternos ao imperialismo norte-americano, basicamente para operações militares. E a Colômbia está fazendo essa organização. Para quê? A Colômbia hoje tem um governo alinhado aos Estados Unidos. Por acaso é onde o Guaidó se escondeu. E você notou que nunca mais ninguém tocou no assunto das Farc? Da questão das drogas, que a Colômbia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo, processadores, e de repente isso deixou de ser um problema? Ninguém está mais preocupado com isso. Por quê? Porque o governo colombiano é aliado dos Estados Unidos. Se esse negócio desse narcotráfico passasse pela Venezuela, a justificativa ia ser essa, o narcotráfico. Deixe subir um governo não alinhado aos Estados Unidos na Colômbia para você ver o que acontece. Daqui a pouco começam a falar nas Farc, na violência, no narcotráfico, nos direitos humanos e escambau. Portanto, meu amigo, isso é absoluta hipocrisia. Não tem ninguém preocupado com nada, com nenhuma causa nobre, não. O interesse é absolutamente escuso. O interesse é para satisfazer a sanha, a ganância de bilionários, de famílias bilionárias, de plutocratas. E não é nem do povo americano, não. Que depois que começou essa palhaçada toda, as condições generalizadas do povo americano só pioraram. A desigualdade lá piorou depois, por exemplo, da intervenção no Iraque, da invasão do Iraque. Isso não é nem a favor da população americana. Isso é para satisfazer uma panelinha de plutocratas que controlam o Estado americano e que mandam naquele babaca lá daquele Trump, que se elegeu dizendo que ele ia parar de perturbar o resto do mundo e agora está fazendo a mesma coisa. Não caia nessa insanidade. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 3 de março de 2019. Obrigado pela sua atenção. Eu acho que a minha câmera está de sacanagem comigo. Não fiquei mais bonito porra nenhuma.